Turma do Propósito, e aí, meu amado irmão, tudo bem com você e com sua família? Espero que sim. Ezequiel 8, um capítulo da Bíblia por dia. Orar todos os dias e viver 2026 como se fosse o último. O Senhor vem mostrar para Ezequiel aqui uma realidade. O culto não passava de um fingimento. Ele estava ali, capítulo 8, versículo 1, diz que os anciãos estavam em sua casa, sentados com os anciãos, mas o Senhor vai dar a ele uma visão. Eu fico imaginando essa liderança reunida, talvez esperando uma palavra do Senhor, talvez em um momento espiritual. Estavam ali por algum motivo, mas o Senhor toma Ezequiel pelos cachos do cabelo, uma representação de que ele é levado à força para ver tudo aquilo que o Senhor deseja mostrar. Às vezes o Senhor, irmãos, precisa pegar nos cabelos da nossa cabeça e virar o nosso rosto, os nossos olhos, para aquilo que nós precisamos ver e não podemos ignorar. A primeira coisa que Ezequiel vê no capítulo 8 é um ídolo, ele é chamado de a imagem do ciúme, está lá no versículo 5, a entrada à porta do altar. O altar era o local do sacrifício e o ídolo estava à porta. Quantas vezes, irmãos, a idolatria tem nos impedido de viver o sacrifício que o Senhor requer? E qual é esse sacrifício? A Bíblia diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas nós queremos chamar Jesus de Senhor muitas vezes, e chamar o dinheiro de Senhor, e chamar o nosso eu de Senhor, e chamar alguma coisa material de Senhor, algum outro ser humano de Senhor, e só o Senhor é Deus, e Ele não divide a sua adoração. Jesus deixou claro que é impossível servir a dois senhores. Meu irmão, você tem algum ídolo do seu coração? Teria alguma coisa na sua vida hoje que você teria dificuldade de sacrificar para viver totalmente para o Senhor Jesus? Se a sua resposta é sim, você está diante de um ídolo. O ídolo é tudo aquilo que você carrega, mas não pode carregar. O dinheiro, por exemplo, que é uma coisa que as pessoas adoram muito, ele resolve muitas situações, mas não em todas. Agora, o Senhor Jesus, que é verdadeiro Deus, ele é alguém, ele é um ser em quem nós podemos confiar e que pode resolver toda e qualquer situação, nos serve em todo o tempo, e mesmo quando não temos força, ele é capaz de nos carregar, de nos sustentar por sua graça e misericórdia. Também o Senhor mostra um buraco na parede onde Ezequiel tem que cavar, e do outro lado ele encontra 70 anciãos, representando a autoridade do povo de Deus. Eu acredito que esse número está relacionado àquela liderança que Moisés estabeleceu enquanto peregrinava ali no deserto, ouvindo o conselho de Jetro. Ele estabeleceu 70 homens para ajudá-lo na administração, na liderança. Então nós temos aqui a liderança do povo de Deus corrompida. Eles estavam atrás da parede, adorando a ídolos pintados, ídolos abomináveis. Assim também é, irmãos, quantas vezes nós temos pessoas aparentemente na presença de Deus, liderando, mas no recôndito, onde eles acreditam que Deus não vê, porque o versículo 12 diz o seguinte: Filho do homem, os anciãos da casa de Israel, olha o que eles fazem nas trevas, cada um nas câmaras pintadas de imagens, pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Então, aparentemente, eles são líderes espirituais, eles são pessoas comprometidas com Deus, mas nos bastidores estão se prostrando diante de ídolos. Quantas são as pessoas que abandonaram o Senhor, ainda estão aparentemente servindo ao Senhor, mas abandonaram o Senhor pelos luxos, pelas riquezas, pelos prazeres, pelo status. E isso, meu irmão, eu digo para você, que é a realidade de muitos. Muitos estão até servindo a Deus de aparência, mas por trás são idólatras. É por isso que naquele dia, no dia do juízo, muitos chegarão para Jesus e vão dizer, olha, nós expulsamos demônio no teu nome pregamos, no teu nome profetizamos, e o Senhor vai dizer, eu nunca vos conheci. E é interessante porque o ídolo à porta vai não só impedir a adoração, mas pode ter certeza, meu irmão, que cultivar um ídolo à porta vai levar você a ter uma vida dupla. Você vai tentar adorar a Deus e adorar aquilo que é abominável ao Senhor, como esse texto mostra. E o final de tudo isso é o que o texto também nos mostra, que no final, diz o texto assim, eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico do altar, cerca de 25 homens de costa para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, eles se prostravam para o oriente adorando o sol, ou seja, estavam de costas para o Senhor. Então eu cultivo o ídolo à entrada da porta, daqui a pouco eu levo o ídolo para dentro e eu adoro atrás da parede, e por fim, meu irmão, eu estou virando as costas para o Senhor. Interessante que aqui aparece o número de 25 homens. O que representa esses 25 homens? Os sacerdotes eles eram divididos em 24 turnos.
o que dá a entender é que eram 24 sacerdotes, mais alguém que os levou a estar em um estado de oposição a Deus, portanto, esse número de 25 homens, ao invés de estarem voltados para o Senhor, estavam de costas para Deus, adorando o sol, ou seja, estavam adorando a criatura no lugar do Criador. Esse é o ciclo, meu irmão, da idolatria. Ele vai, se tentarmos cultivar um ídolo e tentar adorá-lo simultaneamente com o verdadeiro Deus, você vai acabar virando as costas para Deus, porque Deus não aceita dividir a sua adoração, porque só Ele, então somente Ele é digno de receber toda a adoração. Meu irmão, eu não sei qual é o ídolo que pode estar à porta aí do altar, que impede você de viver esse modo de vida que a Bíblia nos chama a viver, que é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, mas corte a idolatria pela raiz, destrua esse ídolo. Se é dinheiro, bens materiais, não se apegue, compartilhe, entenda que o que você tem é de Deus. Meu amado irmão, se o ídolo do seu coração é a soberba, é o orgulho, humilhe-se, peça desculpa, reconheça que você erra, assuma que você não é autossuficiente. Se o ídolo do seu coração for qualquer outra coisa, talvez é uma super espiritualidade, você começa a achar que é melhor que os outros. Não, meu irmão, não entre nessa, porque o ídolo à porta vai levar você a uma situação de oposição a Deus. Ele começa na porta, depois ele tenta te levar a uma vida dupla, onde você o cultiva atrás da parede e adora Deus, onde todo mundo vê. Mas mais cedo ou mais tarde você vai estar de costas para o Senhor, dando adoração à criatura, ainda que seja você mesmo, os seus propósitos, seus projetos, e virando as costas para Deus. Tome cuidado, meu irmão, vigie, e que Deus possa abençoar, para que essa palavra seja aplicada ao seu coração.